pro Igor. Pode começar, gente. Olá, já estamos online. Muito bem, eu quero fazer uma saudação especial a todos que estão nos acompanhando, né? Estamos fazendo uma transmissão aqui ao vivo da nossa entidade, da nossa empresa, num momento aí de bastante turbulência, um momento bastante difícil, né? Para o nosso país, estamos vivendo aí uma crise de saúde que tem reflexo numa crise econômica e agora o aprofundamento aí de uma crise política. Nós sempre tivemos um processo muito forte dentro da nossa entidade de transparência, né, de fazer palestras no interior, conversar com os nossos participantes, enfim, ter um contato mais direto com com os nossos clientes e com os nossos participantes em geral, e isso está prejudicado, né, nesse momento de quarentena. A nossa entidade ela está atuando praticamente toda ela em home office, com exceção, claro, da nossa área de investimentos que tem vindo aqui diretamente, né, acompanhando aí toda essa turbulência que está acontecendo no mercado, não só do Brasil, também do mundo todo. Então, hoje, nesse primeiro contato nosso aí de poder falar com os nossos participantes e clientes, nós trouxemos aí o nosso gerente de investimento, o Bernardo Baggio, né, ele que é mestre em economia, né, possui também formação na área de economia, pós-graduação, o Jussier, e já trabalham aí um bom tempo na nossa entidade e cuidam aí dos investimentos da nossa fundação. Nós que chegamos aí à marca recorde de 18 mil participantes, ultrapassamos a barreira dos 7 bilhões de patrimônio, estamos aí com 20 clientes institucionais na nossa entidade, e estamos aí passando, né, por mais uma crise. É uma entidade que tem 40 anos, e já passou aí por várias questões. Então a ideia é ter uma conversa aí sobre toda essa turbulência que está acontecendo aí nesse nosso país, e eu começo abrindo aí, já chamando os nossos colegas aí para começar a colocar alguma coisa aí sobre como essa pandemia, essa crise financeira, crise econômica e agora crise política também vem afetando os investimentos aí, não só no Brasil como no mundo, né, como um todo. Ô, presidente, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. A gente vive uma situação bem complicada, né, nesse período aí, desde março, né, acho que desde a saída do carnaval, a gente vem enfrentando um desafio enorme, né, no mundo, e Brasil não deixa de estar fora desse contexto global de queda e de esse isolamento social, né. A gente começa, todo o início dessa crise começa com essa tragédia humanitária vinda do uma crise sanitária, né, que é o coronavírus. Ele inicia basicamente lá na China, né, a gente conversa com ele na China, lá em Wuhan, e isso vai se alastrando, e aí os países vão tomando conhecimento ao longo do tempo como lidar com essa pandemia, como lidar com esse vírus, até a declaração da pandemia, né, da OMS, a gente vê que demora algum tempo até a real dimensão desse problema. O tamanho da dimensão ele ainda está sendo analisado, né? Boa parte ainda vem, os governos vem tateando essa questão do vírus, ainda tentando entender como tratar com ele, né? Hoje não há muita certeza, só há dúvidas a respeito de como fazer esse tratamento, até mesmo formas de contágio, ainda a gente vê dúvidas sobre de que forma ele efetivamente se dá o contágio, quais são esse conhecimento todo sobre ele ainda está sendo muito novo para nós, né? Então acho que os países vieram o início desse tratamento, o início dessa crise ele começa com a dificuldade de entender o tamanho dela, né?
Quando começa na China, a gente ouvia muito, né, conversas, a gente ouvia muito especialistas mesmo sobre o diagnóstico dela, né, que era um pouco, que se tratava inicialmente um pouco mais de uma gripe um pouco mais forte, né, dizia que era uma gripe, mas um pouco mais letal do que isso, e aí ao longo do tempo, principalmente ali a partir do dia 6, 7 de março, isso passa a olhar esses números, né, vindos lá da Itália, vindos da Europa, uma força maior do vírus por lá, uma letalidade maior, e a necessidade, então, desse distanciamento social que a gente vê, né? E isso se traduziu, essa rapidez disso, se traduziu tanto do ponto de vista de previsões, né? As projeções, a gente tinha previsões do PIB global aí na ordem de 3,3% de crescimento ao longo de 2020, e ao final de abril, já lá no meados de abril, desculpa, lá pelo dia 10 de abril, a gente já tinha menos 3% de PIB, de projeção de PIB. Então, isso dados do Fórum Econômico Mundial, né? Então, a gente vê essa rapidez com que houve essa alteração de perspectivas econômicas, de crescimento de 3 para uma queda de 3. Então, são 6% aí, né? 6 pontos percentuais de alteração nessas previsões. Isso a gente está falando aí de pouco mais de 20 dias, essa mudança toda. E com isso, com essas previsões, com esse isolamento social todo que foi sendo implementado, isso gerou alterações também no PIB brasileiro, né, e também efeitos nos mercados financeiros, né, a gente viu o mercado caindo, foi a queda mais rápida, né, a gente viveu aí cerca de 4 circuit breaks aqui no Brasil, 2 nos Estados Unidos, foi a queda mais rápida vista no S&P 500, que é o principal índice acionário dos Estados Unidos, onde engloba as 500 maiores empresas, então foi algo muito rápido e muito grande, no que paralisou, quando paralisou essa atividade, fez com que houve uma necessidade também dos governos economicamente responderem a isso, né? A gente viu a vida parando, a gente viu as indústrias parando, o serviço parando, praticamente tudo parando, e com isso os governos então precisaram dar uma resposta a isso. A resposta ela tem sido relativamente forte, né? Nunca também tinha acontecido uma resposta desse tamanho, muito maior até mesmo do que na crise vivida lá no subprime, né? A diferença daquela crise de 2008 para essa crise de 2020 é que aquela ela estava centrada e se iniciou no mercado financeiro, né? Com os bancos, com a crise das hipotecas nos Estados Unidos. Essa crise ela já parte de uma crise sanitária que tem reflexo na economia real. Com isso, a gente está vendo aí de toda uma magnitude que ainda não está plenamente desenhada, já conversas, né, a gente ouve e há tentativa de entendimento em relação ao mundo se haverá ou não uma segunda onda desse vírus ainda, então tem ainda muitas dúvidas, né, sobre como vai ser o impacto disso, mas de certa forma os governos eles vêm tentando e vêm trabalhando no sentido de injetar liquidez, né? Então não só o governo brasileiro que está comprometido aí com 6,5% do PIB, de mais ou menos uma injeção de liquidez, os governos americanos, também norte-americano, com cerca de 10 a 12% do PIB, Europa também nesse movimento, então há uma certa coordenação no sentido de injetar recursos na economia para evitar que essa crise se torne uma depressão, algo que fique muito mais difícil de sairmos dela. Com esses estímulos que estão sendo adotados aí ao longo do mundo, a gente tem visto já no mercado financeiro uma estabilização das quedas, né? A Bolsa Americana já mais estável, esse mês subindo, né? Nós estávamos até ontem subindo aí cerca de 10% a nossa Bolsa, agora com esses eventos domésticos aqui prejudica um pouco essa situação, né? Já passa a ter mais um componente, a gente já estava numa situação bem difícil de tatear, né? A gente vinha tateando com bastante, comparando como se tivesse uma estrada com bastante névoa, com dificuldade de ver à frente. Agora com essa situação política, a névoa ficou mais densa, né? Ficou mais difícil enxergar aí à frente como é que está o mercado e toda a situação. Então, com isso, a gente vem olhando os mercados, os bancos centrais trabalhando numa forte injeção, a gente vinha vendo uma retomada, uma estabilização nos preços dos ativos, já com uma clareza um pouco maior sobre isso,
E aí agora domesticamente, então a gente entra com um componente adicional. Fora a questão doméstica, mundialmente já há aparentemente um controle dos governos em termos de liquidez, em termos de estabilização financeira e dos mercados financeiros. Mais ou menos é esse o pano de fundo com o qual a gente vem trabalhando aí, e com isso houve alguns impactos, né, sobre os investimentos da fundação, né, no qual a fundação tem seus investimentos. Jussieto, quer dar uma complementada? Ô, presidente, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Eu acho que o Bajo colocou essencialmente os pontos bem importantes que a gente tem acompanhado, e estruturalmente a situação que se desenha é essa, tirando os fatos novos que estão ocorrendo hoje. A questão do coronavírus, o ponto principal dela, na minha opinião, é que a gente está tratando de um vírus, e a gente não está tratando de uma crise de estrutura financeira, assim como a gente teve lá em 2008, com a quebra do Lehman Brothers. A grande diferença é que a gente só vai realmente conseguir entender de fato a magnitude desse momento que a gente está passando com duas possibilidades: ou a indústria descobre uma vacina para o coronavírus, ou um tratamento eficiente. Nesse momento a gente não tem nenhum nem outro. A única coisa que a gente tem são os dados que a gente, no início da pandemia, recebia da China, e que mais tarde começaram a ser questionados a veracidade desses dados, se eles são confiáveis ou não, e o mundo se debruçou sobre eles para tomar decisão. E essas decisões que o mundo, principalmente a Europa, e em consequência também logo depois os Estados Unidos, começaram a tomar, talvez tenha sido um pouco tarde demais, e a gente hoje está sofrendo as consequências disso também enquanto Brasil. Março, de fato, não foi um mês bom para a rentabilidade, não foi algo exclusivo de um setor ou de outro da indústria de investimentos, o mercado inteiro sofreu. A gente ainda vive um período, a gente não pode chamar de lockdown, porque diferente da Europa, da Itália especificamente, ou da França, a gente não parou totalmente. A gente parou alguns segmentos e algumas atividades essenciais continuaram, mas a indústria em si, ela vai sofrer, ela está sofrendo, e cada dia que a gente fica parado, ela vai continuar no futuro. Esse impacto ainda não está quantificado. Então, sim, é uma crise que ainda, de fato, não tem precedente histórico. Alguns economistas já falam que talvez seja pior até do que a crise de 29, que aconteceu nos Estados Unidos, mas o mercado, infelizmente, a gente está tratando também de mortes, né? Muitas pessoas morreram, muitas pessoas ainda estão morrendo. Então, acho que qualquer esforço no sentido de preservar a vida, ele é primordial antes mesmo de qualquer outra coisa. Agora, a gente está aqui, a equipe de investimentos toda da Fundação, capitaneada pelo Bajo, e todos os nossos colegas aqui, a gente inevitavelmente tem que monitorar mercado. Existem oportunidades nesses momentos de mercado, e a gente está acompanhando cada uma delas com o maior cuidado do mundo, até porque a gente está falando de capital, de recurso, de pessoas que ou se aposentaram ou virão a se aposentar. Então, a responsabilidade é muito grande, e a gente está 100% focado nisso, acompanhando todo o desdobramento da crise e qualquer novo movimento que possa vir a acontecer. Claro, sem dúvida, né? Tem todos esses impactos, e os economistas gostam de falar muito, né, sobre a retomada, né? Várias crises aconteceram, passamos, né, a nossa entidade mesmo já passou por várias, e sempre se tem aquela discussão da retomada no pós-crise, né? Muitos falam na retomada em V, quando ela é uma retomada rápida, e a gente observa no desempenho nosso nas crises anteriores que normalmente no ano seguinte à crise nós temos uma retomada muito forte nos nossos investimentos. A título de exemplo, eu olhando dados sobre a crise de 2008, que os nossos investimentos sofreram, em 2009 nós tivemos quase 22,5% de rentabilidade. Então, a grande dúvida agora, e gostaria que vocês colocassem sobre isso, é essa retomada, tá? Ela pode ser daqui a pouco em V, como dizem os economistas, mais rápida, pode ser em U, mas eu não tenho dúvida que nós, como investidores que pensamos no longo prazo, temos uma política de investimento voltada para o longo prazo, vocês trabalham nisso, temos assessoria contratada permanente externa que nos assessora nisso. Claro que no longo prazo nós temos uma rentabilidade, né, bem considerável, nossos números já provam isso, né?
Os últimos 15 anos aí, mais de 536% de rentabilidade acumulada. Obviamente passamos por crises, mas eu gostaria que vocês colocassem um pouco sobre essa retomada, qual que é a perspectiva, né? Isso está impactando nos nossos investimentos, mas nós não estamos realizando, né, esse prejuízo, vamos dizer assim, nesse momento, porque toda a nossa estratégia é para o longo prazo. Estou acompanhando aqui também o pessoal que está nos assistindo, acompanhando a nossa live, agradecer muito aí a todos que estão na nossa página acompanhando. Eu vejo aqui nossos conselheiros, presidentes dos nossos conselhos, né, todos os nossos conselheiros também acompanhando, o pessoal das patrocinadoras, né, nossos instituidores também, nós que tivemos aí um incremento bem considerável em novos instituidores, aí passamos já de 21 entre empresas e instituidores que têm plano conosco, 12 planos administrados aí pela nossa entidade. Então eu gostaria mais ou menos da ideia de vocês. Eu sei que é difícil qualquer previsão nesse momento, né? Mas nós temos aí um cenário aí que nós estamos sempre com a perspectiva de longo prazo, né? Presidente, esses cenários, né? Acho que o Brasil provavelmente seja, né, um dos poucos países no mundo que já vive crises quase que permanentes, né? A gente já tem aí nos últimos anos diversos momentos no qual nós passamos por grandes desafios, tanto do ponto de vista econômico, político e repercutindo isso no ponto de vista dos investimentos, né? E isso a gente conseguiu sempre passar, esses momentos passaram. Esse é um dos momentos no qual a gente tem convicção também de que vão passar, e eles abrem oportunidades, né? Para quem tem essa visão de mais longo prazo, consegue aproveitar esses momentos, porque a gente vê muitos ativos com preços fora fora do preço, né? Eles ficam, o investidor em geral, ele sobrereage a momentos de estresse, né? A economia comportamental explica bem esses momentos, no qual a perda é muito dolorosa, então o investidor ele tende a realizar sempre para tirar a perda, aquela dor no qual ele sofre. Então, por isso muitas vezes quando a gente vê pessoas que acabam ingressando na bolsa, elas quando perdem, elas vendem e nunca mais acabam voltando, ficam com medo de voltar. Então são movimentos naturais de altas e quedas, às vezes mais bruscas e inesperadas, como essa do coronavírus, né, de uma pandemia, que é algo que nunca tinha acontecido na economia mundial num cenário recente, né? Era algo que talvez poucos aventavam, passava, às vezes a gente via filmes, né, em relação a isso, coisas assim, parecia um cenário de filme, mas não algo no qual a sociedade tinha tinha expectativa de que algo acontecesse, né, de forma tão rápida e brusca. Isso abre bastante oportunidade aí para os investimentos, uma visão de longo prazo. A gente vê os títulos públicos federais com taxas bem atraentes, bolsa, algumas ações operando com valor abaixo do valor patrimonial, né, que seria quando a gente vende alguma empresa, pega os ativos dela a mercado, ela teria mais valor dos ativos no qual ela tem do que a própria empresa, hoje em bolsa. Então tem algumas situações no qual geram descasamentos de preços, né? Então nós estamos atentos, observando isso, para que aquelas pessoas, né, com horizonte previdenciário de formação de poupança de longo prazo, elas podem olhar esses momentos como momentos de oportunidade também, não só como investidores, mas também como investidores previdenciários de longo prazo, olhando esse cenário para colocar mais recursos, aproveitar assim como uma ação, uma cota mais barata, aproveitar isso, né? Porque a cota ela baixou, quando o participante olha o saldo, baixou o saldo, agora a quantidade de cotas o qual ele possui, ela é a mesma, né? Então não houve perda em números de cotas. Então é uma boa oportunidade para aproveitar aquela cota mais barata e ampliar, se possível, né, essa aposentadoria para capturar, como o senhor colocou, esse movimento de retorno que eles acabam acontecendo pós momentos como esse, né? Presidente, eu acho que o seu microfone está fechado. Desculpa. Bom, pessoal, o Diego Barbosa, tá?
Ele questiona aqui na nossa live sobre a questão da rentabilidade e a perspectiva futura. Acho que é importante, nós criamos um aplicativo da Fundação recentemente e fizemos uma divulgação muito forte para que as pessoas acompanhem a cota do seu plano. Tá? A maior parte do nosso investimento ele é títulos públicos, acho que depois vocês podem falar mais sobre isso, né? Títulos públicos e também uma parte menor em bolsa. E nós cotizamos isso diariamente em alguns planos e mensalmente em outras. Então, claro, tu acompanha a oscilação que acontece, mas eu tenho o título comprado no longo prazo e com a perspectiva de levar até o vencimento, porque essa é a intenção. Por que a gente cotiza? Porque pode alguém querer se desligar do plano, se desligando da patrocinadora, ele tem o direito de se desligar do plano, não é obrigatório, e também porque pode alguém pedir aposentadoria. Então, uma recomendação importante nesse momento é a única forma do nosso participante realizar esse prejuízo que ele está vendo na cota é se ele resgatar o recurso ou se ele pedir a aposentadoria. Então, não é momento para fazer nenhum desses dois movimentos. Na verdade, pelo que eu entendi, gostaria que vocês falassem sobre isso. O momento agora é um momento para aportar recursos em razão que a cota está baixa e nós temos aí bastante oportunidade no mercado. Seria isso? Bom, presidente, eu acho que, respondendo à pergunta do nosso participante, objetivamente, o brasileiro, de modo geral, ele está reagindo diferente à crise que está acontecendo agora. E em qual sentido? Em outras crises passadas, como a de 2008, a mais recente que a gente teve agora, ou no próprio Joesley Day, a gente observou um movimento de investidor muito desesperado, muito preocupado, realizando investimento com prejuízo. Nessa crise de agora, me parece que o movimento está bem diferente. E não só no investidor de bolsa, no investidor de título público, de renda fixa, mas de modo geral. O que eu quero dizer com isso? O brasileiro está mais educado financeiramente, no sentido de ter uma visão de mais longo prazo, procurando oportunidade mais interessante. Então, quando a gente olha para uma fundação como a Família Previdência e olha todo o histórico de 40 anos, a rentabilidade que o senhor mencionou anteriormente, a gente de fato consegue capturar oportunidades no longo prazo. É inevitável que a gente, aportando dinheiro todo mês, tenha a curiosidade de saber como é que está aquela aplicação mensalmente ou diariamente. É interessante, é importante, é fundamental que isso aconteça, mas a gente nunca pode perder o foco e o horizonte do longo prazo. Grandes investidores, Warren Buffett, que é um dos mais conhecidos, sempre pregou isso. Eu faço qualquer movimento hoje, eu fico atento a oportunidades quando o mercado cai para comprar mais e olhar lá para frente, porque é lá na frente que eu vou colher os meus dividendos, o meu lucro, o meu retorno. Então, o que está acontecendo agora nada mais é, sim, uma crise biológica, que está gerando muito impacto na economia, tanto em renda fixa quanto em renda variável, mais à frente a gente vai falar sobre isso, mas é um excelente momento para aporte de recurso. Eu sei que, como o Baggio comentou, a economia comportamental, ela nos mostra que a gente fica muito mais feliz quando a gente realiza um prejuízo e sai dele, do que quando a gente consegue sair do movimento de alta com lucro, porque a dor, a sensação de desmontar uma operação com prejuízo e estar fora, ela gera intrinsecamente muito mais, entre aspas, prazer do que o próprio retorno do ganho. Então, nesse momento, de forma alguma, a gente teria que falar de resgate, a gente tem que falar de aporte. A gente está vendo uma oportunidade como a gente viu outras no passado. E, sem dúvida, esse movimento ele vai passar, todos os outros movimentos passaram, talvez não vá ser em V, talvez seja em U, talvez a gente fique um pouco mais de tempo nesse movimento, mas sem dúvida alguma o movimento de majorar a contribuição numa previdência, de pensar em investimentos, porque como também o Baggio comentou, tem muitas empresas na própria bolsa ou os próprios títulos públicos que estão com uma taxa muito atrativa. Então, nesse longo prazo, os movimentos feitos agora vão gerar muito mais retorno e satisfação do participante no futuro. Então, sem dúvida alguma, é um momento muito interessante. Além disso, complementarmente, que é um diferencial do nosso segmento, a questão dos incentivos fiscais, de utilizar os incentivos fiscais, de poder deduzir até 12% da renda bruta em contribuições previdenciárias. Eu acho que o participante que não pensou nisso no passado, ou talvez nunca tenha se dado conta desse benefício que ele tem tendo uma previdência privada, é um excelente momento.
É um excelente momento de calcular lá, junto com o contador dele, fazer as contas dele e começar a pensar em fazer uma conta chegada para chegar no final do ano tendo os 12% do benefício fiscal. Então, de fato, é um momento muito interessante, uma oportunidade muito interessante. Agora, a intensidade da volta, se a gente vai ter uma retomada rápida em 6 meses, 12 meses e 16 meses, a gente só vai saber quando a poeira baixar, e quando a poeira de fato baixar, o preço dos ativos vai ser outro, não vai ser o mesmo de hoje. Importante. O presidente aqui tem várias perguntas aqui chegando, tá? O presidente do nosso Conselho Deliberativo, Moacir Gripa, ele pergunta para o Baggio se ele acha que o fator, claro que a crise ela é mundial, né? Todos os países estão afetados, mas se acha que pelo componente doméstico nós temos aí um problema maior, né? Mais interno do que externo, vamos dizer assim. Também o pessoal pergunta aqui que setores vocês acham que vão sair mais fortalecido após a pandemia. E também aqui o Marco Antônio Martins, consultor de investimento, né, já trabalhou na nossa entidade aqui, ele cita a frase aí do Warren, do Buffett, né, que o Josias citou há pouco, de que o mercado transfere recurso dos impacientes para os pacientes, né? Então, acho que é uma recomendação importante que o momento é de bastante paciência, né, para se ter um retorno aí no futuro. Presidente, muito boa, presidente, do presidente Gripa. Situação, o Brasil ele fica um pouco, estava um pouco mais, não é bem blindado, mas ele é um pouco mais fechado, até porque ele é mais fechado em termos de economia mundial, ele depende um pouco mais do comércio interno, ele tem, e das exportações. Então, a boa parte da questão estava relacionada à Vale, né, a exportação de minério e outras commodities, a agricultura vinha auxiliando muito o Brasil na questão da balança comercial, e depois o nosso consumo interno aqui, ele faz o pacote, né? Ele é um país fechado comparativamente a outros países aí no mundo, né? Então ele tinha tinha uma tranquilidade um pouco maior nesse momento de retomada, mesmo até com alguns riscos que estavam acontecendo, tinham no mercado internacional, de bolsas muito em alta, de dúvidas em relação ao crescimento dos Estados Unidos. Ao final do ano passado, na metade do ano passado se comentava sobre se os Estados Unidos estava enfraquecendo ou não estava, vinham dados cada vez mais positivos de quando que os Estados Unidos ia enfraquecer, então a gente já estava num final de ciclo lá fora, enquanto aqui o Brasil estava entrando num ciclo de crescimento, né? Ao contrário do mundo que estava desacelerando, o Brasil ele estava num ciclo de crescimento antes da pandemia. Então a gente vinha num momento mais fácil, né? Agora a gente volta e entra num momento novamente no qual a gente depende das ações no qual o resto do mundo vão adotar para saber de que forma como o Brasil vai ter, como é que ele vai agir, como é que ele vai ter respostas a esse crescimento, né? Como se o resto do mundo cresce de forma mais entusiasmada, cresce de forma mais rápida, isso auxilia o Brasil. Se vai mais devagar, gera dificuldades adicionais, mas a gente estava fazendo um trabalho interno, né? A gente já vinha com um ajuste fiscal, com um ajuste de contas, com a questão das privatizações, reformas, vinha trabalhando isso, né? O mercado já precificava isso, a gente tinha quedas, né? A gente já estava vendo quedas bem fortes na taxa Selic, na taxa de juros básica, a gente via quedas de risco no país, no CDS, que é o risco país lá fora. Então a gente via essa diminuição na percepção de risco em relação ao país. Até esse momento, né, até ontem, era uma circunstância, a partir de hoje entra esse componente interno novamente nesse cenário, né? Então hoje a gente viu o CDS, que esse risco Brasil aumentando muito lá fora, né? E enquanto lá fora hoje subiu aproximadamente, os Estados Unidos subiu próximo de 1%, a gente chegou a cair quase 10%, né? 9,5% a nossa bolsa perto do meio-dia, né? Depois recuperou e fechou aí próximo de 6% de queda ao final do dia. Mas os títulos públicos, então, com essa incerteza política, já começam as taxas já começam a subir, e como nós aqui, por exemplo, na Fundação
inflação, entrando um pouco nos investimentos também, a gente tem essa relação que nós marcamos todos os nossos ativos a mercado, ou seja, o nosso preço do nosso ativo não é o preço que nós compramos o ativo. Se nós compramos um título público federal a 5% ao ano, se nós carregarmos ele até o final, vamos receber 5% ao ano mais a inflação. Mas, ao longo do tempo, esse título ele vai tendo mudanças de preço. Então, isso vai se refletindo para a cota. Foi isso que aconteceu, basicamente, aí no mês de março. Né? Então, como as taxas do título subiram, o preço, o valor presente desse título, ele cai. Né? O preço, o PU, o unitário do título tem essa queda. As taxas sobem, é uma relação inversa. Quando a taxa sobe, o preço ele vai cair. Quando a taxa está intimamente ligada à questão de risco, a percepção de risco do investidor. Quando o investidor ele tem alguma percepção de risco, ele prefere ter dinheiro, ele prefere transformar algum título em caixa na expectativa de que ele vai ou poder comprar esse título num preço mais barato à frente, né, ou até mesmo fazer alguma realocação. Ele acha que alguma coisa tem um risco maior e ele troca então para algum outro ativo com risco reduzido. Então, quando ele precisa fazer isso, ele tem que, é uma questão de oferta e demanda, então ele tem que ofertar, quanto mais pessoas ofertam e a percepção de risco aumenta, o preço tende a cair, né, porque tem esse componente que fica vinculado à taxa de juros. Então, hoje a gente viu isso acontecendo, né, boa parte aí mais domesticamente vinculado agora à capacidade do governo em dar andamento às reformas, né, tributárias e até mesmo respostas que precisam ser dadas a essa pandemia, né, de que forma que o Estado vai reagir para tentar medidas anticíclicas, né, retirar a economia quando no pós-coronavírus, na saída do coronavírus, tentar estimular o consumo e que a economia reaja de forma plena, que os negócios voltem a acontecer e que o consumidor volte a ter confiança em ampliar e tomar dívida, né, em comprar coisas a prazo, a comprar um veículo, né, a comprar uma casa. Então, com esses setores que dependem de um maior otimismo em relação, e aí acho que depois o José já responde, aproveita e já responde um pouco essa questão mais ligada à Bolsa, quais os setores que poderiam ser beneficiados, né, ou quais setores que podem demorar. A gente depende agora basicamente de como o consumidor vai responder num pós-pandemia. Esse consumidor ele vai sair com uma percepção, com uma vontade de consumir, e agora, antes a gente só tinha essa questão que era relacionada à pandemia. Ele vai sair e vai consumir. Agora incorpora a esse comportamento do consumidor mais esse viés político de risco, né? Ele pode tomar isso como um risco e também reduzir o ímpeto dele de consumo. Então, adicionou um fator a mais de incerteza aí no curto prazo, né, que a gente vê. Bom, Jussier, acho que o pessoal está questionando aqui, o Wagner faz a pergunta, para falar sobre o percentual de investimento em bolsa. Acho que é importante, vocês administram uma carteira aí na volta de 7 bilhões, e é importante falar um pouco sobre a alocação nossa, né, como ela acontece com esse viés de longo prazo. Então, o Wagner pergunta sobre o percentual que a empresa está atrelado em bolsa ao mercado. Tem pergunta aqui sobre o tempo mínimo para resgatar. Como o nosso, é a pergunta do Felipe Vicente. Como a nossa estratégia, o nosso investimento é um investimento alocado em longo prazo, nenhum plano nosso aqui pode se efetuar resgate antes de 3 anos, né? A gente já estabelece isso, porque a gente sempre deixa bem claro, né, para o participante que o pensamento é de longo prazo e a nossa estratégia é de rentabilidade no longo prazo. Por isso que a gente não pede para as pessoas olhar o retrato, a foto atual. Se tu olhar o mês de março, realmente ele é bastante difícil na questão de rentabilidade, mas em razão da cotização, a gente não realizou esse prejuízo, não vendeu essas ações, né, e a experiência que a gente tem é que logo ali na frente se reverta, né, numa rentabilidade até maior, até pela oportunidade que se abre de investimento agora. Então, gostaria que falasse aí mais sobre essa alocação da carteira aí que vocês administram. Perfeito, presidente. Bom, eu acho que a pergunta do Wagner ela é bem importante, porque renda variável normalmente é o tema que mais está na mídia, que todo mundo fala, que todo mundo tem um pouco mais de interesse. E que bom que tenha esse interesse, porque a gente está, de novo, cada vez buscando mais detalhes e se preocupando mais com o nosso dinheiro. Bom, hoje a alocação da fundação em renda variável, ela gira em torno de 15% do patrimônio total. Ou seja, a gente está falando,
estou falando em valores aproximados, os últimos dias tiveram mais volatilidade, esses valores tiveram alguma alteração. Então, o segmento de renda variável da Fundação gira em torno de 950 a 1 bilhão de reais, mais ou menos. Então, desse montante todo, nós temos aplicações que são feitas através de carteira própria, ou seja, a fundação vai a mercado e compra ações, e através de fundos exclusivos de investimento. Então, qual é a estratégia básica e o que a gente está enxergando daqui para frente? A gente tem conversado muito com o mercado sobre isso. A primeira análise que a gente tem que fazer com todas as empresas que a gente tem, e esse é o dever de casa que a gente fez, bom, estamos entrando numa crise. Quanto tempo vai durar essa crise? A gente não sabe. Então, vamos olhar para o caixa dessas empresas. Então, todo mundo, o primeiro dever de casa foi fazer uma análise do fluxo de caixa, da liquidez corrente dessas empresas, para dimensionar quanto tempo que elas aguentariam sem operação nenhuma. Aí eu posso citar algumas empresas, e não necessariamente a gente tem investimentos nessas, mas Movida, que é uma empresa que loca carros, Lojas Renner, que está com as lojas fechadas. Cada dia que essas empresas estão paradas, elas estão comendo caixa. E comendo caixa, lá na frente, em algum momento, vai impactar. Ela tem essa liquidez hoje, mas para frente talvez ela não tenha. Então, como a gente não sabe exatamente quanto tempo que a pandemia vai durar e quanto tempo isso tudo vai ficar fechado, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar quais as empresas que vão conseguir atravessar esse túnel e sair vivas do outro lado. Não tenho dúvida nenhuma que muitas dessas empresas que entraram nessa crise agora, ao sair dessa crise, vão sair ou muito mal e outras vão sair, sem dúvida, muito bem. Então, quais são as nossas alocações? O que a gente procura? A gente procura empresas líderes de mercado, com gestão qualificada, a gente busca entender a cabeça do dono da empresa, quanto tempo que ele está lá, se daqui a pouco ele não está querendo vender uma parte da empresa, se a empresa está realmente preocupada em entregar resultado para o acionista no longo prazo. E aí a gente pode entrar em várias outras métricas de como que se faz isso. O fato é, todas as empresas que a Fundação Família Previdência tenha algum investimento em renda variável, todas elas são com um horizonte de longo prazo. Uma escola tradicional que é a do Value Investing, que é buscar oportunidades em empresas que estão subavaliadas, buscando esse retorno no longo prazo. Então, anteriormente o senhor tinha feito uma pergunta de um outro participante que havia questionado quais os setores que podem sair mais rápido dessa crise. Bom, difícil dizer quem vai sair primeiro, porque a gente não sabe nem ainda direito a proporção disso. Agora, empresas com receita dolarizada são empresas que talvez consigam sobreviver bem, consigam passar com uma certa tranquilidade, com receita em dólar. Empresas que tenham estrutura de caixa, empresas que consigam diminuir, desligar as máquinas e religar as máquinas com muito mais agilidade. Porque outras empresas que não têm esse dinamismo, de forma fatal, elas vão ter algum prejuízo, ou elas vão ter que tomar dívida, imprimir dívida no mercado, buscar dinheiro, formas de financiamento que vão comprometer o resultado lá na frente. Então, o varejo no curto prazo é um segmento que vai sofrer mais. Agora, são dois tipos, né? A gente pode analisar de duas formas. Aquele varejo que já estava com uma plataforma de e-commerce já montado, já bem testado, já com um mecanismo de pagamento, de check-in, de check-out já mais estruturado, esse cara, sem dúvida nenhuma, ele teve uma queda de receita, mas a receita dele não foi a zero. Então, essas pessoas, esses players que a gente tenta monitorar e captar num horizonte de longo prazo. Obviamente, tem empresas que do dia para a noite entram, a gente recebe alguma informação, a gente acaba monitorando o mercado e a gente olha oportunidades caso a caso. Agora, todos os investimentos que a Fundação tem são empresas sólidas, líquidas e com um horizonte, perspectiva de longo prazo. Então, como o senhor bem falou, a gente não realizou algum desinvestimento, vamos sair de determinada empresa A, empresa B. Em alguns casos a gente fez pequenas vendas, em outros casos a gente fez pequenas compras, buscando o equacionamento de oportunidades e regulagem do risco da carteira de investimentos. Todas as empresas, o participante pode ficar tranquilo que são sólidas. Obviamente, elas sofrem muito mais volatilidade num momento de mercado como esse, até porque quando aconteceu lá em março, o circuit breakers, que é quando a bolsa ela cessa a negociação, quando atinge a primeira marca de 10% de queda, ela para por meia hora, depois ela reabre.
ali todos os papéis da Bolsa caíam e caíam de forma muito forte, muito abrupta. Então tinha empresa muito boa que estava caindo na mesma proporção que empresa muito ruim, que a gente não enxerga valor. Então é nesses momentos que a gente procura a oportunidade. O investidor gosta de falar muito de empresa defensiva. O que é empresa defensiva? Daquela que não é. Naquele momento, não existia empresa defensiva ou empresa que não era defensiva. Todas. Aconteceu um movimento de forma generalizada. Então, nesses momentos, a gente enxerga oportunidade em ativos que a gente já conhece, empresas que a gente já conhece, e com uma perspectiva de longo prazo, que lá na frente, sem dúvida nenhuma, elas vão dar algum fruto, e a gente vai, nesse longo prazo, a gente monitora elas, e é por isso que a gente está aqui todos os dias. Perfeito. Tu já respondeu aí a pergunta do Manuel Valente, que questionou sobre as oportunidades, como que a Fundação está olhando para isso, né? Eu coloquei no início a única área que acabou por uma opção de vocês permanecendo aqui, justamente porque nessa turbulência de mercado tinha que acompanhar isso mais de perto, foi a área de investimento. Nós estamos com os demais colaboradores todos em home office, mas com tudo funcionando perfeitamente. Nós temos uma folha de pagamento mensal de em torno de 50 milhões de reais. Nós pagamos 650 milhões ano em aposentadoria para 9.200 aposentados e pensionistas. Isso está tudo sendo feito remotamente, em dia, de casa, todos os processos funcionando bem, e a área de investimento é quem tem atuado aqui, né, justamente por essas oportunidades de mercado. Eu gostaria de pedir para vocês falar algumas recomendações, vamos dizer assim. Tem muitos participantes nos assistindo, mas tem muitos outros que estão nos assistindo que hoje não tem plano de previdência conosco, né, que tá à disposição esses planos. Acho que cada vez mais as crises mostram que temos que nos preparar para o futuro, né, temos que ser previdente, constituir a nossa reserva de longo prazo. Então eu gostaria que vocês falassem algumas recomendações para quem tem alguma reserva financeira. Hoje a gente sabe também que talvez o único investimento que não é afetado no momento de crise é a poupança, mas a poupança não tem rentabilizado nem a inflação, né? Então qual que seria uma recomendação aí de vocês para quem tem alguma reserva financeira, essa questão da segregação, né, de investir em vários ativos, né, que é exatamente o que nós fizemos aqui quando o recurso do participante entra no plano, né? Uma boa questão, presidente. Eu acho que até aproveitando essa questão da poupança, talvez é um momento também apropriado para a gente explicar uma questão que sempre surge, que é por que a renda fixa ela cai, né? Acho que se ela é fixa, por que ela cai, né? Então, esse é um segmento, né? A renda fixa é um segmento no qual a gente considera todos os títulos. Então, por exemplo, se eu compro um título pré-fixado que vai me pagar 12% ao ano, ele é uma renda fixa. Só que esse título ele tem valor a mercado, como eu estava falando dos NTNBs e outros títulos. Ele tem um valor no mercado secundário. E como nós marcamos todos os títulos com base no mercado, então se a percepção de risco sobre esse título aumenta, ele, por exemplo, sai de 12% e vai para 24% a taxa de juros. Então ele vai ter uma perda, né? Dependendo do vencimento desse papel, ele vai ter uma perda também financeira por conta dessa alteração na taxa. Então por isso que eventualmente o pessoal diz, comprei, quando ele acompanha lá, quem olha faz investimentos no Tesouro Direto, comprei uma NTNB a 4% e agora foi a 5%, eu estou perdendo. Não, ele não vai perder, se ele carregar essa NTNB até o vencimento, ele vai ganhar os 4% ao ano, mais a inflação. Agora, se ele precisar vender, né, ele vai então ter o preço que ele tiver, que houver no mercado. Então, por isso que às vezes o pessoal diz, uma renda fixa ela não é fixa, tem a parte, o componente no qual ele não vai cair, como por exemplo uma poupança, como por exemplo uma Selic, né? Uma Selic ele só vai crescer, mas ele vai crescer a taxas cada vez menores, né? Até ontem a gente já tinha no mercado expectativas de uma Selic próxima a 1,5% no ano, então a gente estaria falando num Brasil, né, com taxas de juro negativo, porque a gente vai pegar a inflação e tem que descontar a inflação dessa taxa de juros. Então, a gente viria um Brasil entrando num terreno até mesmo negativo. Agora, a condução da política monetária vai depender das repercussões políticas, né? Mas a gente via já num momento uma tendência dessa, então, por isso que cada vez mais, não só Brasil, a gente via
essa migração para investimentos em renda variável, que é bolsa de valores, né, buscando captar então esses retornos das empresas, valorizações nas empresas, porque quando a gente olha, a gente analisa um preço de uma ação, a gente nada mais faz do que um valuation, a gente pega qual o fluxo que essa empresa vai pagar aos acionistas, aos proprietários dela, quanto que esse dinheiro remete a cada uma das pessoas e desconta uma determinada taxa de juros, esse fluxo dela. E esse fluxo vai dar o preço da ação. Então, basicamente, né, de forma bem rápida e resumida, seria mais ou menos isso. Então, quando há uma elevação de taxa de juros, obviamente que para trazer um fluxo, pagamentos mensais a um valor presente por uma taxa maior, esse recurso no momento presente fica menor. Então, por isso que tem essas relações entre taxa de juros e mesmo empresas defensivas, como o José estava colocando. A gente vê uma empresa que já tem um fluxo cativo, né? Por exemplo, uma transmissora de energia, empresas que já têm a receita certa dela. Mesmo essas empresas, elas sofrem variações de preço em bolsa, justamente porque a percepção de risco ela se altera. Então, nesse momento, quem tem recursos e possibilidade de fazer novos investimentos, ele pode aproveitar esse momento, né? Aumentar a participação em títulos públicos federais, que a gente considera um excelente investimento, no qual a Fundação tem cerca de 80% do seu patrimônio em títulos públicos federais, que tem uma ótima rentabilidade, um risco pequeno, né? A gente está vendo aí hoje uma taxa, eles sendo negociados a taxa de 4, 4,5, alguns de um prazo mais longo. A gente está falando de 4, 4,5% de juro real, mais a inflação, que se a gente projetar uma inflação de 3%, a gente está falando, grosso modo, de algo como 7,5% ao ano, contra uma Selic aí de 3%. Então, tem bastante oportunidades, né? Tem riscos também, porque esse valor esses preços podem se alterar no curto prazo, mas num cenário de coronavírus no qual estamos vivenciando, no qual todas as economias agora começam a flertar, obviamente, não tem dúvidas de que o mundo vai entrar né, vai ter PIB negativo em boa parte dos países do mundo, talvez China tinha uma expectativa de crescimento de 6%, vai ficar com um crescimento de 1,5%, Brasil vai enfrentar PIB negativo, né? Então, diversos países vão ter esse cenário, vai obrigar os países, né, os bancos centrais ao longo do mundo aí com essa injeção de liquidez, reduzir taxa de juros e com isso, então, oportunidades com taxa de juros real alta vão ser poucas ainda, e à frente, para estimular a economia, vai ser preciso cada vez taxas de juros mais baixas. Isso também entra um desafio tanto nosso quanto dos nossos participantes, de formar poupança, né, de cada vez mais formar poupança para o longo prazo, porque com taxas de juros cada vez mais baixas, a necessidade do tamanho da poupança passa a ser cada vez maior para poder fazer frente à nossa longevidade também cada vez maior, né? Então, quando a gente pensa, né, para explicar um pouco mais didaticamente, quando a gente pensa, se eu quero ter uma renda de 10 mil ao mês com uma taxa de juros, se eu quero ter uma renda de 10 mil com uma taxa de juros, com um patrimônio, né, eu precisaria ter um patrimônio de R$1 milhão com uma taxa de juros de 1%. Quando eu passo uma taxa de juros de 0,5%, meu patrimônio já precisa dobrar para ter esse mesmo rendimento. Então, para ter um rendimento, para manter um rendimento ao longo do tempo aí, igual, a gente vai precisar de uma poupança cada vez maior. Então, isso obriga com que nós façamos e destinemos uma parte maior da nossa renda para uma poupança previdenciária, e com esse enfoque, né? Cada vez, quanto antes começar essa poupança previdenciária, vai ser melhor, porque o juro ele tem essa função ao longo, o juro, como ele capitaliza, ele tem essa função ao longo prazo. Quanto antes eu começo, menos eu preciso. Quanto mais eu deixar essa necessidade mais próximo de me aposentar, maior vai ter que ser a minha poupança que eu vou ter que fazer nesses últimos anos. Então, acho que as pessoas podem, né, falando sobre investimentos, olhar um pouco de bolsa para quem tiver mais apetite a risco. Quem não tiver tanto apetite a risco, olhar títulos públicos federais. A gente aconselha bastante cautela em relação a debêntures e outros títulos privados, né, porque essa é uma situação, como o José estava colocando, que vai exigir das empresas caixa, vai exigir uma capacidade
capacidade delas de passar por isso, e a gente vai ver aí algumas empresas, coisas que, né, até colocando a fundação, não tem esse tipo de risco, que é o risco de crédito, né? Nós não temos nenhum tipo de investimento que hoje tem esse risco, né? Os investimentos que nós temos hoje não correm esse risco de crédito, então quem for fazer investimentos e for olhar para crédito privado, tomar bastante cuidado e ver como é que está bem essa situação da empresa. Tem bastante crédito privado aí a taxas muito altas no mercado, mas isso porque tem por trás esse componente dessa empresa, de como que essa empresa vai conseguir passar por esse momento. Em resumo, né, Bajo, eu acho que o investimento ele requer um acompanhamento muito forte, né? E se as pessoas elas não têm tempo para fazer isso, uma ótima alternativa, a gente não tem dúvida. Nós, além de dirigentes aqui na entidades, conselheiros, nós também somos participantes, né, do fundo. Então, quando alguém investe num fundo de previdência nosso, investe no nosso plano Família Previdência, ele está entregando um recurso para nós fazer essa alocação e ficar estudando diariamente essas empresas e devolver a rentabilidade para eles. E o mais importante disso, nós somos uma empresa sem fins lucrativos. O que isso significa? Toda a rentabilidade buscada no mercado é entregue para o participante, né? Então acaba sendo uma grande vantagem nessa alocação depositar recurso na poupança previdenciária, e o pessoal pode estar acompanhando aqui, tem como acessar os nossos planos, nossas páginas na internet, enfim, para poder fazer também essa conversa. Eu vou uma pergunta aqui do Fernando Luiz Todeschini, tá? Vamos perguntar para o Jussier. É certo afirmar que, em geral, com o dólar e o euro alto, fazer negócios em empresas voltadas à exportação é um dos melhores negócios? Eu acho que talvez aí o agronegócio seja um grande setor nosso aí voltado à exportação, que talvez não vá sentir tanto os efeitos dessa crise, Jussier. Bom, a pergunta do Fernando é excelente, mas a gente tem que olhar pelas duas óticas, né? A primeira ótica, pelo lado da exportação, sim, é ótimo exportar com um dólar muito alto. Agora, a gente tem dois pontos bem importantes. Primeiro, enquanto o dólar está alto, o mundo está desaquecendo. Então, ele está demandando, teoricamente, menos minério, menos petróleo e menos insumos para continuar o ciclo. Então, o mundo, de modo geral, ele vai começar a demandar menos. Se a recessão, de fato, perdurar, esse é um ponto negativo, mesmo com um dólar alto para quem exporta. Agora, tem outra questão, é que muita da matriz produtiva brasileira, e aí não entrando só no próprio agro, ela importa muito produto em dólar também. Então acaba que no fim das contas essa relação ela não é tão perfeita quanto poderia ser. Claro, aos olhos do empresário que tem toda a matriz produtiva dentro do Brasil, que não teve nenhum pedido cancelado, como que a gente está observando em alguns setores da indústria, que muitos pedidos, aqueles que não foram cancelados ou foram diminuídos, cortados pela metade. Essa pessoa, essa indústria que tem esse cenário perfeito, sem dúvida alguma, exportar com o dólar super alto, com quase 6 praticamente, é muito mais interessante. Agora, infelizmente, não é tão perfeito quanto poderia ser. Não sei se o Fernando conseguiu me compreender, mas não é tão perfeito assim. Claro, claro. São várias as manifestações aqui, eu quero agradecer o pessoal que tem interagido conosco aqui. Se por acaso alguma pergunta aí nós não responder, nós vamos responder depois, não consegui responder ao vivo aqui, né? O nosso conselheiro Fabrício, ótimo esclarecimento, parabéns. A Ana Paula Bandeira fala em linguagem clara e acessível, tá? Vários aqui parabenizando, né? Então acho que é importante essa interação, vamos dizer assim, com esse público, até no sentido de também falar sobre um tema que é bastante complexo, né? Que é a questão de investimento, ainda mais nesse cenário atual. Eu acho que a pergunta, às vezes, que o pessoal muitas vezes gosta de ter a resposta, qual investimento nesse momento não teria problema de ter prejuízo, tá? Eu acho que isso é algo que todo mundo que está acompanhando a cota lá e está um pouco, às vezes, assustado, né? Isso é geral, e acho que essa crise, ela também tem um fator mais fácil de explicar ela, porque ela salta aos olhos, né? Acho que está quase todo mundo
né, com restrição aí de sair de casa, então estão acompanhando, é na TV, é diariamente. Então, por um lado, ela é uma crise que está aos olhos de todo mundo, diferente de outras que vocês mesmos citaram aí, como aconteceu lá em 2008, que era um problema nos Estados Unidos, uma crise do mercado financeiro, mas também um outro componente importante que talvez isso nos ajude a sair muito rápido dela, né, que é o que a gente torce, é o que a gente deseja, é que essa crise ela tem um componente que é a questão da saúde e que isso está fazendo com que todos os governos coloquem recurso, né? Uma coisa é o governo tentar salvar um banco, por exemplo, que está quebrando, falindo para evitar uma crise, e a população não compreende isso, mas eu acho que está tendo uma compreensão muito grande da população da necessidade de injeção de recursos, né, dos governos nesse sentido. Então, claro que ninguém está livre, né, nesse cenário de investimento, mas acho que tem que ter paciência, né? Mas obviamente que hoje não se tem aí um investimento muito garantido, a não ser guardar dinheiro, né? Porque não dá para considerar, não sei a opinião de vocês, a poupança um investimento. Presidente, eu acho que é até um bom ponto entrar uma questão que às vezes a gente ouve uma preocupação até maior sobre a questão do endividamento nessa questão do Estado estar tendo que colocar mais dinheiro na economia, fazer injeção de liquidez, fazer gastos, né? R$600 por mês para milhões de pessoas é um gasto grande. Como é que fica? O Estado vai quebrar? Então, isso é um grande ponto que às vezes a gente ouve, mas não tem certeza, porque o Estado está se endividando, então vai quebrar. Isso não é um risco tão grande nesse momento, né? Por quê? Porque que antes era um problema, a dívida fiscal, o gasto do Brasil era um problema para a reforma da Previdência e outras coisas, e agora não é um problema. Quando a gente olha a questão do endividamento do público, né, do governo, a grande questão não é onde esse endividamento para. Hoje a gente está próximo, vai se aproximar de 100% do PIB, esse endividamento. Não é um problema ele em sair de 90%, agora 90%, e com essas injeções do governo pode chegar aí próximo de 100% do PIB. Não há um problema esse crescimento de 10% quando ele só ocorre uma vez de uma forma só e depois ele estanca, né? Não é um problema ele gastar agora 10% para reativar a economia, mas desde que esses gastos não se tornem permanentes. Essa é a grande preocupação, que hoje acontece no Congresso, a equipe econômica, não só Brasil, mas também mundo, né? Então, os Estados Unidos está fazendo uma forte injeção aí, cerca de 15% do PIB deles também, a Europa também está fazendo isso, o Japão convive há muitos anos com um percentual de endividamento aí cerca de 200% do PIB deles, e não há nenhum problema nisso. Ele vem crescendo, mas cresce de forma tão pequena e tão modesta que ele não gera um problema. O problema é quando ele cresce muito rápido e muito forte, né? A inclinação desse crescimento, quanto mais inclinada essa curva, né, mais vertical essa curva, maior é o problema. Então, nesse momento, os governos precisam fazer isso até para que essa relação, porque o governo nada mais arrecada do que um percentual do PIB, então quanto mais cresce o PIB, mais o governo arrecada impostos, né, um percentual. Então ele precisa com que também o PIB não caia para arrecadar mais. Então, esse é um movimento no qual ele faz até para proteger a própria arrecadação e também alimentar a economia de forma com que não hajam outros problemas, né? Que a gente sabe que as pessoas com maiores dificuldades, né, que não têm uma previdência, pessoas que hoje até que não têm um trabalho formal, né, hoje sofrem mais, inclusive com essa situação. Então é para proteger esse tipo de pessoa, né, que ele faz isso, protege a economia e protege todo esse ambiente. Então não há nenhum problema em ele fazer isso uma vez. Nesse momento, implementa isso e para de fazer, não vai ter nenhum problema fiscal, nem tanto para o Brasil quanto nenhum outro país no mundo. A gente tem que lembrar também que as taxas de juros caindo também geram um pagamento menor do governo em termos de dívida, né? Ele consegue se endividar a taxas menores. Então, na hora de pagar os juros, esse pagamento, esse valor, esse montante de juros com taxa menor também é menor, né? Então não há nenhum problema disso. Quanto ao investimento com menor risco, né, tem aí essas possibilidades, a poupança pagando bastante, pouco, né, a própria Selic, numa expectativa de queda, também deve pagar pouco, né, até mesmo se até ontem havia expectativa de uma queda de Selic ficando a um território negativo, com a inflação mais alta do que a própria taxa Selic, né, a gente poderia ver o que levaria o Brasil ao grupo dos países com taxas de juros negativas, né, reais negativas,
alternativas. Então, há todo um contexto no qual esses investimentos que têm menos risco, eles possivelmente não vão nem pagar a inflação, né? Então, nesse horizonte de necessidade de capitalizar e todo mundo quer ganhar um pouco mais, das oportunidades são esses títulos públicos federais, no qual, então, são garantidos pelo governo, tem essa garantia do governo federal, e que tem taxas, né? A gente está vendo aí que taxa de 4,5%, com mais inflação, como a gente tinha falado antes, a gente pode ver títulos pagando próximo de 7%, 8% ao ano, o que para uma Selic de 3% é bastante coisa. Então, se essa pessoa, né, esse investidor, ele não tiver um horizonte e não precise vender esse título, aquela taxa que ele comprar vai ser a taxa que ele vai receber. Então, ele não precisa, se essa pessoa não tiver essa preocupação em ter que vender ou precisar do recurso no período no qual ele vai estar investindo, até o vencimento desse título, ele vai receber aquilo que ele pactuou. Então, isso vai depender, a segurança em torno de algum investimento vai depender da característica daquele investidor e da necessidade de recursos que ele tem. Então, ele vai ter que fazer a análise do planejamento financeiro dele, de quando que ele vai precisar desse recurso, e aí com esse olhar do prazo, né, que assim como nós fazemos o investimento aqui na Fundação, a gente olha para o nosso passivo, que são quando nossos participantes vêm se aposentar, e aí a gente olha ativos com esse mesmo vencimento, né, que é esse estudo todo no qual é feito aqui na Fundação, no qual são feitos investimentos, qual a gente planeja tudo isso, né, da mesma forma como uma pessoa deve fazer, nós fazemos aqui na Fundação, no qual a gente planeja, olha qual a necessidade, quando que os nossos participantes atualmente vão se aposentar, quando que esse recurso vai ser preciso, e aí vai fazendo os investimentos que tenham o mesmo prazo de vencimento, as mesmas características do nosso passivo, né, para que isso tenha no longo prazo esse retorno que a gente tem, porque a gente tem essa visão de longo prazo quando a gente consegue fazer esses casamentos, né, então o nosso participante da mesma forma, quando ele vai fazer os investimentos, ele deve fazer esse mesmo movimento, seja investimentos que ele vai fazer num plano previdenciário de longo prazo, ou seja, num investimento de curto prazo. Se ele vier precisar do recurso daqui 6 meses, ele tem que entender que ele tem que priorizar a questão da liquidez dele, e que liquidez também tem custo, o caixa também tem um custo, essa segurança e esse prazo curto, então ele vai ter que manter isso em algo que não venha a correr risco. Se ele precisar do recurso daqui 6 meses, não vale a pena correr risco em bolsa. Agora, se ele tem um horizonte de um prazo maior, então ele pode analisar aí dentro dos vieses dele de risco e da capacidade dele de assumir risco e fazer esse investimento. Sem dúvida, nós já estamos aí quase chegando em 1h10, né? A ideia nossa é responder mais alguns questionamentos aqui, e o que nós não conseguir responder, vamos responder aí por e-mail, né, nas nossas redes sociais. Está nos assistindo aqui a nossa presidente do Conselho Fiscal, a presidente Janice, os nossos diretor Valdez, diretor Saul, o diretor Jefferson aqui faz uma lembrança importante, né, que a título de exemplo, nós tivemos a crise de 2008, que foi a crise do subprime americano, e também a crise do Joesley Day, lá, que foi 2015, né? E nós tivemos rentabilidades excelentes um ano após, né? 2009 deu 22,5%, 2016 também na casa dos 22% a rentabilidade acumulada. Isso tudo em razão da exposição que nós fizemos, que nós não realizamos, né, o momento de crise, ela passa. Obviamente que durante a crise, se alguém olhou a cota do plano, né, no dia lá, por exemplo, que aconteceu aquelas denúncias do Joesley, assim como foi a greve dos caminhoneiros mais recente, que também derrubou a bolsa, né? Então, são exemplos importantes de que 3 crises aí recentes, né, nós passamos por elas com ótimos resultados, né? Aqui também o pessoal parabenizando, a Larissa Gonçalves, né, parabeniza a iniciativa e pergunta, né, se a crise política que estamos vivendo no Brasil, né, se aprofundou no dia de hoje com a demissão de ministros, etc., se isso ajuda a agravar, né, a situação da retomada econômica nossa. Tá? E eu já emendo aqui, tem outras perguntas de outros colegas, né, conversando com colegas do CE, os jovens não estão nem aí para o futuro, é bem lembrado, hoje nós temos dificuldade da juventude, né, se preparar, pensar numa aposentadoria, vamos dizer assim, guardar recurso para o futuro. É o Fernando aqui, o Todeschini, de novo, que está interagindo aqui com nós.
né, e como nós estamos trabalhando isso, né, de forma a poder fazer, né, um trabalho de educação financeira continuada, né? É um dos programas muito forte que nós temos aqui de educação financeira. Eu acho que daria até para fazer uma live sobre isso, e a ideia nossa é ter sequência, né, com esse trabalho, para trabalhar sobre a questão de vendas, educação financeira, enfim, uma série de atividades aí que nós já desenvolvemos. Então, avisar o Fernando aí para ficar ligado que nós vamos ter aí uma live especial aí com outros especialistas nossos aqui para tratar de educação financeira, a questão da juventude, né, se preparar para o futuro. Enfim, bom, deixo aí para vocês algum outro questionamento mais e que vocês também acham importante colocar. Eu acho que é importante dizer aí a visão de vocês sobre a taxa Selic, né? A gente sabe que nós estamos vivendo um patamar de taxa bastante baixa e isso impacta, claro, os nossos investimentos, né? Então, pudessem falar um pouco aí também para o pessoal sobre a perspectiva com o mercado. É difícil, todo dia é uma novidade, né? Hoje mesmo foi um dia de bastante estresse no mercado doméstico, amanhã a gente não sabe como vai ser, a semana que vem, né? Sempre tem essas novidades aí, como foi lembrado aqui por um participante, demissão de ministro, tem a questão do Paulo Guedes, que, né, cuida da questão econômica, então é bastante difícil aí prever a questão da Selic, mas eu gostaria aí, vocês que acompanham diariamente isso, conversando com os principais especialistas quase que diariamente no país todo, né, o que dá para traçar de paralelo com relação a isso. Respondendo à pergunta da Larissa, presidente, com relação ao que está acontecendo hoje, mais recentemente, com a queda do ministro Moro, sem dúvida gera muita volatilidade no mercado, é mais um elemento para a gente monitorar, para a gente acompanhar, e o investidor, de modo geral, aconteceu hoje na Bolsa, de novo, praticamente todos os ativos caindo na mesma proporção, ele não gosta da falta de previsibilidade, e ele paga um preço por isso. Então, esse contexto de alguns ministros deixando o governo gera ansiedade, e a ansiedade acaba gerando volatilidade, como a gente mencionou anteriormente, isso acaba gerando algumas oportunidades, mas também um pouco de insegurança. Com relação à Selic, na segunda-feira, toda segunda-feira, e todo participante, qualquer pessoa pode acompanhar isso no site do Banco Central, é divulgado o Boletim Focus. E no Boletim Focus, o Banco Central acaba coletando, em cima de uma amostra de mercado, dos principais analistas de mercado, a perspectiva que eles têm sobre alguns determinados índices, como o PIB, como a Selic, qual a expectativa para o final do ano. Então, no Boletim Focus da última segunda-feira, a perspectiva era para o final de 2020 uma Selic de 3,75. Agora, com certeza, na próxima segunda, ou muito provavelmente, esse número vai ser revisado, ele já vinha sendo revisado, talvez um pouco mais para baixo, talvez ele ele permaneça nessa faixa de preço. Agora, a gente vai ter que monitorar a inflação também para ver o que vai acontecer com ela, se ela vai permanecer nesses patamares. Algumas outras instituições financeiras são um pouco mais agressivas com esses cortes, então a Selic é um ponto que tem que ser acompanhado. Outro ponto importante é com relação ao PIB. Algumas casas, alguns bancos estão jogando o PIB bem para baixo, revisando projeção, colocando também nessa conta toda essa insegurança. O momento é delicado, o momento é de manter a calma. Eu sei que parece difícil falar isso quando a gente está tratando de dinheiro, mas é nesse momento que a gente tem que realmente botar a cabeça no lugar, fazer conta e tentar digerir o mais rápido possível. O Cristiano, que boa parte dos nossos participantes conhece, trabalha aqui conosco na gerência de investimentos, ele tem uma frase bem interessante que é muito verdade, é que o Brasil sempre dá oportunidade. Então, a gente tem que estar preparado para essas oportunidades. Então, não é porque é o governo A ou o governo B. A gente tem um objetivo só, que é a preservação de capital e remuneração desse capital no longo prazo. No curto prazo, sem dúvida, vão acontecer alguns solavancos, alguns que a gente não gostaria de ver, que acabam frustrando a população, algumas questões que a gente não pensava que fossem acontecer, acontecem num prazo extremamente curto, quando a gente menos espera, algumas coisas não mandam aviso, assim como no mês de março, nós recebemos alguns questionamentos no sentido de não foi possível prever a crise?
a gente não teve como preservar esse capital e colocar esse dinheiro em ativos que preservassem, que a gente conseguisse trazer de volta esse dinheiro e depois aplicar de novo. Infelizmente, o mercado financeiro não funciona dessa forma. Algumas coisas acontecem muito rápido, com um dinamismo muito rápido, e a porta de saída dela é muito estreita. Se todo investidor pensar do mesmo jeito, a gente não tem porta de saída para todo mundo. Então, aquele investidor que realmente não deseja, que sofre muito vendo aquele movimento, ele vai sair, ele vai conseguir sair. Mas agora, o investidor que tem a visão de mais longo prazo, ele vai ficar mais cauteloso, ele vai começar a digerir muito mais as informações. De novo, ele vai olhar para o PIB, ele vai conversar com o mercado, ele vai olhar para o mercado, que é o que a gente faz aqui diariamente, mas a gente não se preocupa tanto com o curto prazo. A gente se preocupa em mapear e fazer conta e encontrar essas oportunidades. Agora, sem dúvida alguma, o PIB nesse ano no Brasil e ao redor do mundo também está bem comprometido. Muito bem. Bom, tem várias interações aqui, o pessoal está pedindo aqui para falar rapidamente sobre os nossos planos, tá? Hoje, qual que é o aporte, como funciona? Hoje as pessoas podem ingressar nos nossos planos previdenciários a partir de R$50, é usado para dedução fiscal, né? Pode indicar familiares para fazer parte dos planos, tá? Então, nossos planos estão abertos, o pessoal pode nos procurar nas nossas plataformas, tá? No site. Então, a partir de R$50, claro, quanto mais cedo começar a economizar, melhor, né? E então fica aí à disposição nossos planos, tá? A carência mínima é 3 anos para mexer no recurso, mas a ideia aí é realmente pensar no longo prazo. A presidente Janice lembra aqui, e é bem importante, a crise ela é conjuntural, né? Ou seja, ela não é uma crise estrutural, então acaba que quem é aposentado nosso hoje aqui, ele acaba tendo até uma flexibilização sobre a questão de equacionamento desses planos, tá? Não tem afetação, tá em dia a nossa folha de pagamento, todo mundo. É o retrato do momento que ele é ruim, né? Vamos dizer assim, tem participante colocando, olha, já perdi R$15 mil em um mês. Na verdade, ele não perdeu. Se ele olhar a foto do mês, tem uma redução de saldo, mas ele continua com as mesmas cotas no plano e só tem um meio dele perder, que é se ele for resgatar o recurso ou se for se aposentar, né, nessa modalidade de plano CD nosso. Então não é momento para se fazer isso, né, é um momento para se ter paciência, porque como já foi colocado aqui, nós já passamos por várias crises e sempre nós saímos mais forte delas, né? Então, bem lembrado aqui, é conjuntural, né, não é estrutural, então isso vai passar, né, não se sabe quanto tempo vai se demorar para isso, mas eu quero lembrar. Acho que é importante até destacar que uma das nossas vantagens em relação ao banco é que o saldo do nosso participante ele vai continuar, se porventura ele tiver a necessidade de se aposentar agora, o saldo dele vai recuperar, ele se aposenta com valor e depois o saldo vai mudar. Se ele for num banco, o saldo dele hoje não vai mais mudar até o final da aposentadoria dele. Então, acho que é importante também ressaltar para o pessoal que fica ansioso, alguma coisa, que a gente ainda tem mais uma vantagem em relação aos bancos aí, que é o saldo dele ainda vindo recuperando, né? Coisa que num banco, se ele vier a se aposentar, ele não tem nem essa possibilidade mais, né? Exatamente, os nossos planos CDs, né, o saldo fica rentabilizando aqui depois que ele transforma em benefício. Claro que tem planos que tem uma diferença, que é um plano nosso que é vitalício, que é o CEPREV, né, então que às vezes não é um bom momento, porque agora pode ter uma afetação no salário dele, que ele vai transformar em benefício vitalício, né, mas é o que eu digo, é um momento de ter paciência, né, e esperar passar, e todo investimento nosso e alocação é pensando nesse longo prazo. Eu já vou encaminhando. Oi. Apenas uma observação que eu acho que também é bem importante é a questão da regulamentação, né? Hoje as fundações elas têm todo um arcabouço legal, toda uma regulamentação, todo um acompanhamento de legislação que é extremamente rígido. Então a gente tem todo esse acompanhamento, a gente tem a nossa governança interna, nenhuma decisão é tomada porque o Jussier pensou alguma coisa isoladamente ou que o Bajo pensou alguma coisa isoladamente. Existe um comitê, inclusive nós saímos do comitê para vir aqui depois
depois falar para os nossos participantes. Então, é importante que o participante, aquele que também não é participante, ele saiba da existência de toda essa governança, de diretoria executiva, de conselho deliberativo, de conselho fiscal. Então, são várias pessoas, várias instâncias, é um sistema forte, um sistema que evoluiu muito, e eu acho que quem ainda não tem, é bom pensar, porque no longo prazo a tendência, se não tiver uma previdência, é ter dificuldade para se aposentar. Bem lembrado, Jussier. Acho que tem toda uma governança robusta, né, de conselheiros, comitê de investimento, equipe externa, então é toda uma análise, né. Aqui o João Carlos Lindau. Entendo que só após o dia que houver a solução da pandemia, ou seja, uma vacina confiável, é que deva ser feito novos aportes em renda variável, né? Acho que vocês já colocaram sobre isso, né? Que talvez agora aí nós estamos diante de oportunidades gigantes aí na renda variável, né? Não sei se querem complementar alguma coisa, senão aí eu já quero ir encaminhando aí para nós fazer aí as nossas considerações finais. Boa parte das coisas, principalmente em renda variável, quando ela já acontece, já está no preço. Então, às vezes esperar momentos, tem que ter a convicção, como você colocou, olhar as oportunidades, olhar a empresa, entender naquilo que está fazendo. Ele não é um mero investimento, não é um cassino, né? Ele tem técnicas, tem momentos de se fazer, tem análises a serem feitas e muitas vezes essas coisas, vou esperar acontecer alguma coisa para investir. Vai investir tarde, né? Pode investir tarde, vai entrar no momento em que boa parte, quando ninguém quer alguma coisa, que é várias teorias de finanças e vários financistas aí que ganharam muito dinheiro sempre falam, é quando ninguém quer alguma coisa, é o momento de olhar para ela, né? É o momento em que ela fica barata. A gente já viu isso, né? Quem gosta de mercado imobiliário conhece bem isso, né? Que é um mercado que as pessoas têm mais convívio, sabe muito bem disso, quando ninguém quer imóveis, quando ninguém tratava de imóveis, quem comprou imóvel naquele período 2006, 2005, depois em 2008 se arrependeu de não ter comprado, o apartamentinho estava barato, aquela coisa, porque naquele momento ninguém queria. Então, muitas vezes, quando alguma coisa está renegada, todo mundo se afasta. 2015, quem lembrar de bolsa vai ver muito bem isso. No final de 2015, ninguém olhava para a bolsa, todo mundo dizia que bolsa não tinha mais nenhum tipo de valor. Bolsa estava chegou a bater 30 mil pontos lá, ninguém olhava, havia muitas ações, né? Quem olha e quem tiver a oportunidade aí no vídeo para olhar, Magazine Luiza valia R$1, nem isso. Então, quem investiu lá ganhou 5.000% na ação. Então, quando ninguém dava valor para as coisas, e fez aquele momento o trabalho de casa, analisou e trabalhou isso direito, teve o retorno, né? Então, acho que os riscos, eles têm que ser medidos, né? Tem que ser observados e tem que ser feita um bom trabalho, como você colocou, com a equipe, com relatórios, né? Porque todos os investimentos são feitos com bastante relatório, bastante discussão, né? Não são feitos sem bastante discussão, e acho que essas são olhares que tem que ser feitos nesse momento. O Carlos Pérez Nunes, ele pergunta que há a possibilidade do governo efetuar o confisco na poupança, né? Então nós temos aí pessoas que já passaram por isso, né? Num passado aí não, né? Até recente, né? O que vocês acham disso? Olha, presidente, é uma pergunta, um tanto quanto política e temerária, né? É difícil precificar o que se passa na cabeça hoje no governo, mas acho que essa possibilidade ela é remota, para não dizer nula. Então, talvez a gente não, tomara Deus, a gente não volte a esses momentos que a gente viveu no passado, e creio que a gente possa ficar tranquilo com relação a isso. Tá bom, eu vou encaminhar então para as considerações finais. Quero pedir aí para o Bajo qual que seria a mensagem aí que ele deixaria para os nossos participantes, os nossos futuros participantes, né? Porque nós estamos num trabalho bastante forte de captação, né? Nós tivemos aí um ingresso de mais de 2.000 novos participantes no ano passado, temos uma meta aí de 2.500 novos ingressos para esse ano, então estamos aí num crescimento bem considerável, né? E queria ouvir aí qual a mensagem aí que deixaria aí final para os nossos participantes. Presidente, acho que a gente, nos últimos 2 anos, acho que a percepção a gente mudou. Acho que a questão toda, até
do brasileiro com relação a investimentos aí nos últimos 2-3 anos é de que as coisas mudaram, né? A gente não vai, dificilmente a gente vai ver uma taxa Selic, né, uma taxa básica de juros como a gente via pagando algo como 2 dígitos, 10, 12% ao ano, no qual era possível, né, fazer o overnight, ganhar dinheiro e rentabilizar muito os recursos com o overnight, no qual a taxa real de juros dentro de uma taxa Selic era bastante elevada, que praticamente cumpria boa parte das metas, só a taxa Selic, e isso, acho que esse movimento veio, essa mudança já veio, o Brasil mudou de patamar, para muitas pessoas assusta isso, porque é uma nova realidade que mudou muito rápido e que está tendo que observar agora essas flutuações, né? Até o ano passado eram flutuações positivas, era só subia forte e né, as bolsas subiam bastante, e a gente então se depara com esse momento. Acho que é um momento, ele vai ser transitório, como todos os outros demais foram, e tem que entender que isso veio para ficar um pouco, essa volatilidade maior, esse sobe e desce, agora talvez seja um novo normal aí no curto prazo, pelo menos, né? A gente vai ver uns talvez 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai depender ainda bastante, se vai haver uma segunda onda de contaminações ou não vai haver uma segunda onda de contaminações, se o governo consegue retomar a governabilidade, não consegue, se as reformas vêm ou não vêm, então vai ser um período de uma volatilidade maior, mais sobe e desce, mas tem que ter a tranquilidade de que ele está olhando para um período mais longo e que essas coisas sempre passam, e quando passam, como o senhor bem colocou no início, vão passar com uma alta, como a gente sempre se recuperou com uma alta rentabilidade também, recuperou não só aquilo que ficou negativo, mas muito mais também. Então, quem tiver a oportunidade de fazer novos aportes, quem estiver começando a aposentadoria, é um excelente momento para fazer isso. A gente sabe aí da situação do país em que a gente vai ver cada vez mais a previdência oficial, a previdência pública pagando cada vez menos em termos de remuneração, as pessoas vão contribuir mais e receber menos, né? Isso deve ser uma realidade. Vai ser daqui para frente mais próximo. A reforma não deve demorar muito tempo, a gente vai de novo estar discutindo uma reforma da Previdência, o Estado não vai ter condições de pagar todos esses aposentados, então fazer uma contribuição por uma Previdência complementar, ele vai se tornar uma necessidade, né? Não vai ter uma outra forma, e cada vez mais fazer isso cedo e destacar aí, fazer as contas, destacar uma parcela maior até mesmo do seu valor mensal que receber, e até mesmo, como você colocou, aproveitar ali, 12% da receita bruta, ou olha, analisa o imposto de renda, vê se está dentro dos 12% e aproveita, porque vai economizar aí uma alíquota efetiva de imposto de renda algo como 20%, né, que vai deixar de pagar de imposto de renda e vai rentabilizar isso, vai diferir esse imposto, então só lá para aposentadoria daqui 20 anos, 30 anos, então tem bastante benefício em prol de fazer isso, e quem ainda não estava fazendo, é um excelente momento aproveitar agora. Jussier? Bom, presidente, queria deixar uma mensagem de um pouco de otimismo, mesmo a gente estando passando por um momento bem delicado, seja por uma questão política ou por uma questão do coronavírus. Todo mundo que está em casa nos acompanhando, fiquem em casa por mais um tempo, logo logo a gente vai voltar, a gente vai poder voltar para a nossa rotina normal, mas é um bom momento para refletir também na aposentadoria, no longo prazo. Reflitam, pensem, leiam e realmente acreditem que a poupança, que a aposentadoria, que o futuro a gente começa a fazer agora. E não gostaríamos de estar atravessando um momento como esse, mas é um momento muito oportuno para começar a poupança, para começar a pensar lá na frente. Todo mundo já deve ter tido algum exemplo de algum familiar ou de alguém muito próximo que pensou em algum momento da vida no passado que nunca ia precisar de dinheiro, que o Estado nunca ia quebrar, que a Previdência nunca fosse ter algum tipo de problema, que a Prefeitura ou que o Estado fosse parcelar salário, e infelizmente a gente está vivendo isso hoje. Então quem tem a chance hoje, principalmente quem tá na ativa, quem está trabalhando, quem ainda não pensou, a minha mensagem final é que pensem agora, é um bom momento, apesar do cenário bem complicado. Talvez você vá fazer a previdência hoje e no mês que vem a rentabilidade vai cair mais 1%, ou mais meio, ou vai subir 3%. A gente não sabe como que vai ser no mês que vem.
O fato é que no longo prazo isso vai fazer diferença. Então, previdência não é algo que a gente vá coletar daqui 2 meses, 3 meses, 4 meses, mas é um excelente momento e a gente vai atravessar essa crise como a gente atravessou todas as outras. Então, essa é a minha mensagem final. Eu acho que também é interessante comentar que o nosso atendimento da Fundação, né, presidente, o pessoal super preparado também para tirar dúvida do pessoal. A gente aqui da mesa, normalmente a gente não faz o contato direto com o participante, até porque a gente tem uma tarefa no dia a dia de monitorar o próprio mercado, mas o atendimento tem essa capacidade, todo esse know-how para passar a informação para o participante e manter ele atualizado quando tiver alguma dúvida, mas a mensagem final é essa, presidente. Foco no longo prazo, que a gente vai ser dessa. Muito bem, eu agradeço muito vocês dois, ao Bernardo, ao Jussier. Lembrando que todos os nossos canais por internet, telefone estão ativos, né? O pessoal pode ligar, fazer contato conosco. Nós estamos também com um aplicativo nosso que é o Família Prev, que pode ser feita adesão aos nossos planos pelo aplicativo, né? Já está disponível nas lojas aí. Também o Roberto aqui, que é o presidente da AFCE, parabeniza a iniciativa, né, sobre também o trabalho social grande que a entidade tem, o investimento, né, ele que é presidente de uma das entidades, eu quero agradecer também todas as entidades que estão no entorno, vamos dizer assim, dos nossos participantes, que nós periodicamente fazíamos reuniões aqui, né, e acho que nós vamos criar aí umas rodas de conversa aí para poder interagir com as entidades que são formadores de opinião e que normalmente mantêm os nossos participantes também bem informados. Então, quero agradecer a todos, né, finalizando aí, dizendo que nós vamos ter outros capítulos aí também de live, vão estar divulgando, o pessoal já está perguntando aqui de previsão de datas, acho que o pessoal nosso já vai montar aí esse calendário, né? Agradeço mais uma vez o Bernardo, o Jussier, né? Lembro que quem quiser maiores informações, né, a nossa página, nosso aplicativo também à disposição de todos os participantes. É um momento que nós estamos passando por uma crise de saúde que precisa ser vencida, é um momento de se cuidar principalmente o público mais de risco, né, os nossos aposentados e pensionistas. Então é um apelo importante que a gente faz, usem os nossos canais via telefone e via internet, evitem, né, sair de casa somente se for muito necessário, para que nós possamos aí passar por esse momento, né, e retomar aí as atividades logo lá na frente. Então, agradeço muito a interação de todos, né, e continuamos aí à disposição, né, seja no telefone, na internet, para trocar ideia aí com os nossos participantes e os nossos futuros participantes que também queiram conhecer mais aí sobre os nossos planos previdenciários, que são, sem dúvida nenhuma, um ótimo investimento de longo prazo, de preparação para o futuro. Então, um abraço a todos os nossos participantes aí, e obrigado aí pela companhia de vocês.